Nós vamos ler do verso 13 até o verso 30. Lucas 24, do 13 ao 30. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele quem ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Então, ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Me chama muito a atenção como é que termina, tem o slide, tá? Como é que termina a narrativa dos evangelhos. Não é como termina os evangelhos, porque a boa nova continua, mas como termina a sua narrativa. Veja que no caso de Lucas, aqui é o último capítulo, é a última coisa que ele conta para nós. E o que Jesus está fazendo nessa ocasião? Ele voluntariamente decide caminhar junto com 2 de seus discípulos. E esses 2 discípulos não faziam parte do colégio apostólico. Eles não faziam parte dos 12. E eu, acho isso interessante porque eu acho, então, que eu e você podemos nos ver na pessoa desses 2 discípulos. Se fosse um 12, não é? Nós sabemos que aquela foi uma escolha única de Jesus. E quando foi escolhido um para substituir Judas, Jesus faz isso e está lá no Atos capítulo 9, quando ele escolhe Saulo de Tarso. E ali fechou aquele bloco, né, naqueles 12. Então,
quando a narrativa dos evangelhos me mostra essa atitude voluntária de Jesus, de caminhar ao lado de 2 discípulos que estavam em dúvida, que estavam tristes, eu posso me ver aqui, posso acreditar que você pode se ver aqui, que nós, como discípulos de Jesus, o que pode impedir de Jesus andar ao nosso lado não é a nossa tristeza, não é a nossa frustração, somente o nosso pecado. Porque eles estavam tristes e frustrados, e isso não impediu de Jesus decidir andar ao lado deles. E eu quero que nós venhamos a pensar juntos sobre 3 benefícios que são maravilhosos e que você colhe se Jesus caminhar ao seu lado nesta vida. Você pode caminhar nesta vida tendo Jesus ao seu lado, ou você pode caminhar não tendo Jesus ao seu lado. Está na tela, na área de trabalho. Tá bom? Então, a primeira coisa que Jesus fez quando ele começou a caminhar ao lado desses 2 discípulos foi trazer para eles um novo sentido de vida. Trazer uma ressignificação da sua vida. Porque a sua vida, a minha vida, a nossa vida, ela precisa ser ressignificada em várias ocasiões da nossa trajetória. Uma delas é quando nós precisamos fazer mudança. Então, aqueles discípulos precisavam mudar a visão, mudar a atitude, e Jesus, ele vem, você pode considerar do verso 13 até o verso 23, Jesus trabalhando no coração deles 2 para dar um ressignificado à vida deles. Você precisa ter uma ressignificação da sua vida, ou seja, dar um novo significado à sua vida, em várias situações. Quando você precisa de mudança, quando você acha que a sua vida está parada. Às vezes, nós temos a sensação que a nossa vida está como que ancorada em um determinado momento e ela não sai do lugar. Em outras situações que precisamos ressignificar a nossa vida, é momento em que nós passamos por grandes perdas ou também o luto. Eles estavam passando por isso. Então, Jesus sabia que era necessário se aproximar deles e dar um ressignificado para a vida deles. Às vezes, situações indesejáveis, sofredoras, como um fim de um casamento, onde a história de uma vida ela não é apagada, mas ela é interrompida. Então, precisamos de ressignificar a nossa vida quando estamos vivendo tempos de crises, porque a crise, às vezes, tem um perigo de afetar a nossa identidade, de nos deixar fragilizados. Precisamos ressignificar a nossa vida quando nós estamos extremamente cansados. Então, como é bom saber que Jesus ele tem essa capacidade de identificar esses momentos na minha vida e ele ter essa atitude voluntária de caminhar ao meu lado, entendendo que eu preciso ressignificar a minha vida para poder continuar indo à frente. Eu preciso ter uma nova interpretação do que aconteceu, do que Deus, dos propósitos de Deus. Jesus fez tudo isso.
Jesus ele parou para ouvi-los, né? Jesus permitiu que eles abrissem o coração. E eu sou muito grato a Deus e muito feliz que eu estava pensando, desde que eu me converti, eu tenho um Jesus que tem caminhado ao meu lado. E posso ouvir a sua voz. Quando estou como eles, ele não se afasta de mim. Ele pode ouvir a minha oração abrindo o coração, né? Isso não o espanta, isso não o deixa assustado, isso não o afasta de mim. E nessa troca, ele andando ao meu lado, ele me ouvindo, ele falando comigo, ele pode ir fazendo a mesma coisa em vários momentos em que eu precisei ressignificar a minha vida e dar a ela um novo sentido. Você já reparou para pensar que parece que a cada dezena da nossa vida, nós precisamos, mesmo que não aconteça nenhuma dessas coisas indesejáveis que eu citei, mas só pelo fato de você ir vivendo, você já reparou que até os 10 anos parece que é uma coisa, não é? De 10 anos aos 20 é uma outra vida. Mas depois que você passa dos 20 ao 30, já é uma outra vida. De 30 a 40 já é outra vida. Não é? De 40 a 50 já é uma outra vida. Porque à medida que vai passando essas dezenas, vai mudando as suas etapas. Você tem novos desafios. Algumas coisas que você fazia, você para. Outras que você não fazia, você passa a ter que fazer. Dos 50 para os 60, novamente, uma ressignificação, de 60 aos 70. E parece que a Bíblia admite isso, porque quando ela fala também lá sobre a nossa longevidade, coloca uma dezena, né? Passando de 70 a 80, né? Canseira e enfado. Então, mesmo que não haja um luto, mesmo que não haja algo trágico como eles viveram uma cena de terror, né? Jesus completamente irreconhecível, totalmente desfigurado pela tortura que ele sofreu. Convenhamos que eles não faziam parte dos 12, mas eles eram próximos. Eles estavam lá em Jerusalém. Possivelmente, vamos imaginar, eles ajudavam os 12, né? E aonde eles podiam, sabendo que Jesus ia estar, eles procuravam estar lá. Então eles conheceram Jesus perfeito, saudável, e aquela cena grotesca no Calvário, aquele Jesus desfigurado, irreconhecível, que Isaías 53 fala, uma cena para impedir dormir aquela noite. Então, eles precisavam que Jesus desse a eles um novo sentido de vida. E eu quero te perguntar, qual é o momento da sua vida? Você está precisando que Jesus dê um novo sentido à sua vida? Você está precisando de um ressignificado na sua vida por um acontecimento indesejável, uma doença terrível, né? O luto, algo trágico? Eu estava ali no momento louvor, até lembrando, não sei se eu posso fazer um pouco paralelo e ilustrar, se eu não puder, que ela me perdoe, mas eu estava lembrando no culto que a pastora Valesca esteve conosco e pregou. A pastora Valesca foi alguém que esteve à morte por causa do câncer, né? E ela começou sozinha na igreja do Nazareno, na região dos Lagos, não lembro ali qual o bairro, sozinha, Sabiá, né? Sozinha. E o pastor Daniel, marido dela, deixou o pastorado da Igreja Nazareno de BNH para ser auxiliar dela, para ajudá-la, como Deus tem abençoado lá. Uma mulher que estava à morte por causa do câncer. Eu estava lembrando, né, que naquele culto que ela veio, a Fabi estava enfrentando o tratamento também da mesma doença. E como Deus, naquele culto, falou com ela, ela não resistiu, se levantou. Deus deu um ressignificado para Fabiane. Ela está lá no Ministério Infantil, né?
E ela se posicionou, né? Falou naquele culto que aceitava um chamado, foi para o seminário, acho que está concluindo esse ano, né? Está na última matéria, concluindo esse ano, foi também para entrevista, foi aprovada. Então, irmãos, o que Jesus fez na vida deles, Ele faz na sua vida. Ressignificar. Se aconteceu algo assim, humanamente falando, ruim, não é para acabar, é para ressignificar. Entendeu? Não é para retroagir. Às vezes é para tomar um novo rumo. É para você ter uma interpretação diferente do que você vinha tendo. E continuar a caminhada. Né? Talvez agora um propósito novo, do novo significado que Deus deu para você. Deus estava falando assim, até aqui, até essa dezena foi desta forma. Né? Como é que nós vamos nos ressignificando? Por exemplo, a gente se torna pai. Né? Você tem que ressignificar a sua vida. Você lembra a primeira vez que você ouviu o filho ou a filha chamar pai? Né? Só que os anos passam. Lá na frente você vai ter que ressignificar. Sabe quando? Quando você vira avô. Né? Avô é uma coisa tremenda na vida, vocês sabiam? Vocês já viram a definição de avô no dicionário? Depois você olha lá no dicionário em casa, quando você chegar. A definição é a seguinte: avô é o boi brabo que os filhos amansaram para os netos montarem. Significa, né? Aquela brabeza, às vezes, que teve filhos com o neto, com a neta, né? Despentei o cabelo, pinto e borda e está tudo bem, né? Então, ressignificando. Então, sua vida vai mudar de etapas, né? Agora, olhei para uma pessoa aqui, né? Está aposentando esse ano, tem que ressignificar, né? Tem que ressignificar. A agenda muda, a rotina da vida muda, né? E agora? A agenda deles tinha mudado. Eles estavam acostumados. Jesus vai para Galileia, vou junto. Pedro, ele vai para onde agora? Vai para Galileia. Estou junto. Né? A agenda mudou, assistir Jesus pregando. A agenda nunca mais seria a mesma na vida deles, tinha que ressignificar. E como Jesus é maravilhoso. Jesus, desde que eu me converti, tem andado comigo. Eu creio que desde que você se converteu, Ele tem andado contigo. E que você nunca rejeite a sua presença. Você nunca o afaste, nunca menospreze essa iniciativa dele de andar ao seu lado e ressignificar a sua vida. Lembrei agora, os pais, né, convivem com os filhos 10 anos, 20, e de repente o filho vai estudar em outro país, chega no quarto, a cama está vazia, tem que ressignificar. Ou como eu e minha esposa, né, uma filha só, casou no dia seguinte, não está mais lá, né? Mas como eu falei, não é um ponto final, é ressignificar a história. Por isso que é muito bom viver essa vida andando sozinho. Jesus faz muita diferença nessas horas que você tem que ressignificar a sua vida. Você tem que encontrar um novo sentido e continuar amando a Deus da mesma forma ou mais. E continuar servindo a Deus da mesma forma ou melhor. E procurar ser a mesma pessoa ou melhor. Em nada retroceder. Embora que a história nunca mais vai ser a mesma, tem que ressignificar. Como o solteiro, né? O solteiro quando casa, ressignificar. Nunca mais a história vai ser a mesma. Né? Você solteiro é a sua cama, né? É o seu jeito. Depois nunca mais é a sua cama, né? Nossa cama. Tem que ressignificar. A vida é assim. E o nosso Jesus conhece esses detalhes muito bem. Tá? E
eu aceito Ele caminhar comigo, me ajudando a ressignificar a minha vida todas as vezes que forem necessárias. Você aceita? Não é? Você quer isso para você? Você acha que a companhia dele, a sabedoria dele é importante, é necessária para caminhar ao seu lado, ressignificando, né? A viuvez, né? Vai ter que ressignificar, vou casar de novo ou resolvo continuar assim, agora estar com Cristo para sempre. Então, a vida tem que estar sendo ressignificada em várias ocasiões. Mudou de emprego, mudou de profissão. Hoje nós vivemos um dia que muita gente não vai se aposentar na profissão que começou, né? Que dirá dizer que vai se aposentar na empresa que começou a trabalhar. Essas coisas não existem mais no nosso mundo. Então, os jovens profissionais hoje têm que ressignificar a sua vida profissional muito rapidamente, né? Ninguém hoje termina uma faculdade e fala, estou tranquilo, daqui a 5 anos estou tranquilo. Não, daqui você terminou, pegou o diploma, daqui a 5 minutos já tem coisa nova, e se você não se atualizar, não se ressignificar como profissional, perdeu. Mas Jesus, ele que é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Foi capaz de dar um novo sentido para a vida deles, ressignificar a morte dele. Vou ressignificar, vou dar o sentido real de tudo que aconteceu. Por que Deus deixou, qual era o propósito de Deus, o que estava previsto, não é? E aí Jesus, então, ressignifica tudo para eles. Esse é o primeiro grande benefício, se você aceitar Jesus andar ao seu lado. Quem anda com Jesus resgata o sentido da vida. Em qualquer ocasião, aconteça o que acontecer, em qualquer etapa. Quem anda com Jesus, quem tem Jesus andando ao seu lado, resgata o sentido da vida. O segundo benefício de Jesus andar ao seu lado, eu encontro aqui no versículo 25, 26 e 27. Tá? Esse primeiro benefício eu poderia chamar assim, o poder da ressignificação. Esse segundo, o poder da reeducação. Jesus, ele está constantemente nos educando e nos reeducando. E para ele fazer isso, ele tem que usar conteúdo para atingir você, para te educar e para te reeducar. E Jesus aqui, como um grande educador, ele vai para esse conteúdo. E você vê aqui o conteúdo que ele usa é as Escrituras. Lucas conta isso para nós, começando por Moisés e todos os profetas, explicou aquele conteúdo, o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E Jesus, ele começa dizendo, como vocês custam a entender? Como eles não entendiam, o que precisa alguém que não entende receber? Explicações melhores. Então, Jesus, ele começa a reeducá-los nas Escrituras, a reeducá-los na palavra. O conhecimento que eles tinham das Escrituras, escute isso, precisava ser reciclado por Jesus. Às vezes, o nosso conhecimento das Escrituras ele é estático. Jesus dá um conhecimento dinâmico para eles das Escrituras. Até porque Jesus é a palavra viva, né? Ter o conhecimento estático das Escrituras é conhecer a letra da lei. Ter um conhecimento dinâmico é ter o conhecimento do espírito da lei. Eles conheciam a letra. Jesus revela para eles o espírito da palavra. Jesus ele quer te educar com o conhecimento da palavra. Ele quer te reeducar com a revelação do Espírito na palavra. Às vezes,
Não me falta muito conhecimento da palavra, o que me falta é a reeducação dada pelo Espírito. É o que Jesus faz com eles, né? Conheciam, certamente que eles conheciam o que estava escrito sobre o Messias, porque eles criam que Jesus era o Messias, mas eles não conseguiam linkar os fatos. Eles não conseguiam fazer conexões espirituais sobre o que estava dito e o que tinha acontecido, o que Jesus tinha feito. A Bíblia tem um nome para isso, que eu estou usando a linguagem da tecnologia, né, da informática. A Bíblia tem um nome para isso, sabe o que é? Revelação na palavra. Eles não tinham revelação na palavra, mas eles tinham o conhecimento da palavra. Só que esse conhecimento da palavra, ele é bom e importante para você, mas na hora da crise ele é insuficiente. Deu para entender? Então, além do conhecimento, você tem que ter a revelação. Se você juntasse todos os pastores do mundo, todos os teólogos do mundo, para ter um debate bíblico com o diabo, sabe quem ia vencer esse debate? Quem conhece mais a Bíblia? O diabo. Olha a audácia dele. Tentou Jesus com a palavra. Claro, distorcendo, fazendo aplicações indevidas, mas ele faz isso desde o início, colocar dúvida no coração do ser humano em relação ao que Deus disse. Assim começa no Éden. Então ele sabia o que Deus tinha dito para Adão e Eva e falou, não é bem assim. Não é? Então, Jesus ele começa aqui a fazer uma reeducação, caminhando ao lado deles, uma reeducação na palavra. E o resultado foi impressionante. Impressionante. É bom conhecer as Escrituras, mas é muito melhor ter um entendimento espiritual sobre as Escrituras. Jesus ele viveu a palavra, Jesus ele pregou a palavra, Jesus ensinou a palavra e Jesus esclareceu a palavra. Que modelo, né? Ele viveu, ele pregou, ele ensinou e ele clarificou, tirou dúvidas. Eu quero, esse modelo, esse exemplo me chama a atenção. Chama a sua atenção? Esse modelo, esse exemplo me desperta para uma nova sede nas Escrituras. Desperta você, não é? Para tentar buscar copiá-lo, né? Imitá-lo nessa relação de Jesus com a palavra. Jesus fez isso, sabe por quê? Jesus sabia que a palavra lança luz no nosso coração onde o diabo colocou trevas. A palavra de Deus lança a luz no nosso coração onde o diabo colocou trevas. Lembra que o salmista falou assim, para os meus pés é o quê? A tua palavra. E ele acrescenta, ele fala assim, e luz para o meu caminho. Jesus sabia que a palavra lança luz no nosso coração onde o diabo colocou trevas. Aonde o diabo colocou mentira no nosso coração, quando a palavra vem, a luz da palavra revela a verdade. Ela me mostra que aquilo que eu estava crendo, tão convicto que era certo, na verdade eu estava acreditando numa mentira. E então, ele me mostra a verdade na palavra. As Escrituras revelam o coração de Deus para o meu coração. Ela revela os pensamentos de Deus para o meu coração. Então, Jesus ele está aqui, podemos dizer, é a sua última caminhada com os discípulos, porque ele ainda vai aparecer outras vezes, mas vai ser para ministrar, vai ser para se despedir, não vai haver uma outra caminhada. E nessa caminhada ele diz o seguinte, olha, eu posso ressignificar a sua vida todas as vezes que for necessário,
mas você precisa também, durante toda a sua vida, andando ao meu lado, ser reeducado nas Escrituras. Posso ouvir um amém? Né? Você aprende, você reaprende, você memoriza, você pratica, e é isso que vai ocorrendo então em nós, aquilo que, se não me falha a memória, o apóstolo Pedro fala, pelo lavar regenerador da palavra. A palavra vai nos renovando. A palavra, ela tem o poder de fazer acontecer contigo o que Paulo fala em Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E o que faz essa renovação é a palavra. Então, Jesus, ele usa o poder da reeducação na palavra. E se você aceitar, escute bem, se você aceitar o procedimento educacional aplicado por Jesus, os resultados na sua vida espiritual será impressionante. Sua vida espiritual vai estar liberta de circunstâncias, de sentimentos e de pensamentos malignos. Sua vida espiritual vai ser liberta de circunstâncias, de sentimentos e de pensamentos malignos. Porque você aceita o procedimento educacional de Jesus te educar, te reeducar através da palavra. Que um deles falou assim, não, pode parar, isso aí tudo a gente conhece. Né? Mas eles foram humildes, ouviram Jesus ministrar novamente a palavra. O próprio Jesus, em outras ocasiões, ele falou, olha, examina as Escrituras, elas testificam de mim. Mas eles precisavam ser reeducados na palavra. Era um momento que precisava de uma reciclagem na palavra. E deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Não perca a oportunidade de fazer nenhum curso que é oferecido na igreja, porque todos eles é uma oportunidade de você ser reeducado na palavra. Todos os módulos que tivemos do curso básico, todos os cursos que nós temos da Universidade da Família, tudo baseado na palavra. Então, se eu aprendo isso, se eu entendo isso, né, eu aproveito as oportunidades e eu entendo, não, eu vou lá porque eu já fui educado na palavra, mas eu preciso também, ao longo da minha vida com Cristo, estar sempre sendo reeducado na palavra. Permitir que Jesus tenha esse tempo para que Ele fale e eu ouça e eu seja reeducado na palavra. Esse é o segundo benefício, o poder da reeducação na palavra na nossa vida. O terceiro e último benefício que Jesus nos ensina aqui também interessantíssimo. É o poder da comunhão na nossa vida espiritual. A comunhão, ela tem o poder de abrir os nossos olhos para uma nova realidade. A comunhão tem o poder de abrir os nossos olhos para uma nova realidade. Se a comunhão tem o poder de abrir os meus olhos para uma nova realidade, quem é que não quer que eu tenha comunhão? Quem não quer que os meus olhos sejam abertos para uma nova realidade? Desculpa o termo, você já sacou? Já sacou o lance? Quem é que não quer que você tenha comunhão? Quem é que quer que você pense que você não precisa de ter comunhão com os irmãos? O diabo. Porque ele não quer que os seus olhos espirituais sejam abertos. E Jesus trabalhou, dar um novo sentido para eles, ressignificar os acontecimentos, ressignificar a vida. Jesus fez um programa de uma reeducação bíblica, uma reeducação na palavra, nas Escrituras. E agora Jesus, então, ministra para eles o poder da comunhão. O grande finale foi no momento da comunhão.
O processo, o primeiro e o segundo foram importantes, foram etapas, para levá-los à comunhão. Não foi para distanciá-los, mas para levá-los à comunhão. Uma comunhão desejada, uma comunhão externada. Eles falaram assim: Jesus, fica conosco. Fica conosco. Nós queremos a tua presença. E quando Jesus decide atender esse desejo, comunhão, você tem que querer esse desejo. E você pode construir esse desejo. E creio que fica fácil eu ter esse desejo quando eu entendo que o ganho de ter comunhão é muito grande e o prejuízo de não ter também é muito grande. Então, entre ter o prejuízo e ter o ganho, eu prefiro o ganho. Eles quiseram, e quem quer comunhão, Jesus, ele permite. E foi na comunhão que eles conseguiram enxergar o que eles não tinham visto até aquele momento. A comunhão tem o poder de abrir os nossos olhos espirituais para uma nova realidade. Poderia, então, pensar assim: a falta de comunhão mantém meus olhos espirituais fechados. Se a comunhão abre os meus olhos espirituais para uma nova realidade, a falta de comunhão mantém os meus olhos fechados para esta nova realidade. Então, entendendo isso, eu preciso valorizar a comunhão. Eu preciso buscar a comunhão, né? E quanto mais, melhor. Uma das maneiras que nós encontramos, por exemplo, de ter comunhão durante a semana, é no GA. O que é o GA? É o grupo de amigos que se reúne no lar, dia da semana, em um determinado horário marcado. Os donos da casa são os anfitriões, tem os líderes que dirigem a liturgia da reunião e tem aqueles que participam. E nós temos aí alguns domingos, né, apresentado a vocês alguns GAs. Eu queria abrir esse parênteses aqui na nossa pregação agora à noite para apresentar a vocês o GA que está acontecendo lá na casa do Esmai da... Conseguiu baixar a foto? Conseguiu? Do Esmai da Ana França. Essa foto foi da reunião, acho que é dessa semana, lá na sexta-feira. Que interessante aí, que coisa de Deus aconteceu nesse GA aí. Quem é visitante e quem não é aí? Olha só, quem está tirando a foto é o pastor Antenós. Vocês conhecem ele aí? Dá para identificar? Ele está tirando a foto. Quem é da casa? Então, aí o pastor Antenós, lá atrás está a pastora Rose, sua esposa, eles são os dirigentes. E lá atrás o casal anfitrião, lá o Esmar e a Ana. Está vendo a Ana ali do lado da pastora Rose? Irmãos, o restante tudo é visitante. Eu contei ali, deu 9, não sei se... E uma criança, né? Inclusive tem um rapaz ali, tem um bom gosto incrível, né? Deixa para lá. Né? Mas o pastor Antenós, ou a pastora Rosa, não lembro qual dos dois que falou: pastor, o Esmar está trazendo todo mundo que trabalha com ele. Né? O leite espiritual que eu estou bebendo, eu quero que vocês bebam também. A maneira que Deus tem me abençoado, eu quero que Deus abençoe. Olha aí, um GA, não sei se a gente já teve isso em outro GA, mas um GA que teve mais visitantes do que os da própria casa. Isso aí é comunhão, irmãos. Isso é comunhão. Assim, você não pode ser alguém que não falta da comunhão. Se vier domingo, veio. Se não vier, não veio. E seu coração, sua vida espiritual não muda nada. Analisa, como é que é esse negócio? Se você faltar um domingo, 2, 3, nada muda em você, você não sente nada, né? Então você não entende o que é comunhão, você não entende que a falta de comunhão traz cegueira espiritual. Sabe por quê? Obrigado, tá? Se quiser pode voltar ao tema. Jesus trabalhou com grupo. Ele agiu na vida de pessoas, mas como é que ele trabalhou?
em grupo. Sim ou não? Já tinha parado para pensar nisso? Então, quando ele estabelece o que ia acontecer no futuro, ele fala assim, eu estabeleceria a minha igreja. A palavra igreja, na sua etimologia, é plural, é ajuntamento, é reunião. Você não é igreja. Você sozinho não é igreja. Você sozinho é discípulo. Você só é igreja, como diz a Bíblia, quando 2 ou mais se reúnem no nome dele. Aí aqui, não é você que é a igreja, mas o grupo ali é uma igreja reunida. Então, isso às vezes nos prejudicou, que nós aprendemos, não, o templo aqui não é igreja. Sim, claro, né? Mas dizer para as pessoas, você é a igreja, não é, porque eclesia no grego é assembleia. Existe assembleia de um? Não existe assembleia de um, né? Então, uma assembleia é feita com um grupo de pessoas para decidir, tratar de algum assunto. E Jesus, então, ele fecha esse momento dizendo, olha, eu gosto de comunhão, eu gosto de andar do lado de discípulo meu que gosta de estar em comunhão, né? Porque o partir do pão ali, que é o momento, né, da ceia, era um momento de comunhão. Você gosta de ter comunhão com a igreja? Pare e pense nessa pergunta. Você sente falta da comunhão com a igreja? Ou não sente falta nenhuma? Se vier, veio, mas se não vier, não sente falta. Como é a questão de comunhão para você? Você entende hoje à noite que ter comunhão traz benefícios, perder comunhão traz prejuízos? Então, que nós possamos dar graças a Deus quando estamos reunidos. Amém, irmãos? Amém. Na comunhão, uma ordem é liberada dos céus. Você lembra qual é? Ordena a bênção. Não é no indivíduo, assim, na reunião. Na reunião, ele ordena a bênção. Na comunhão. Sabe por quê? Deus sabe que para ter comunhão a gente paga um preço. Amar uns aos outros, suportar uns aos outros. Então tem uma recompensa, né, Felipe? Tem que ter uma recompensa. Amar uns aos outros, suportar uns aos outros, porque às vezes não é fácil, não, né? Então Deus é inteligente, ele fala, tem uma recompensa. Se você amar uns aos outros, suportar uns aos outros e decidir ter comunhão, você vai ter uma recompensa. Eu vou ordenar a bênção lá na reunião. É como se Deus dissesse assim, vale a pena o desgaste. Vale a pena. O teu ganho vai valer a pena o desafio. Tá bom, meus amados? Eu quero concluir dizendo o seguinte. Eu quero continuar seguindo a minha vida tendo Jesus caminhando ao meu lado. E você? Eu não quero andar sozinho. Eu quero ter esse companheiro poderoso, amigo, misericordioso, que sabe me ouvir, mas sabe também argumentar comigo. Que não me ouve só para bater nos meus ombros e dizer está tudo bem, mas que ele tem condições de me ouvir e falar assim, precisamos consertar algumas coisas, vamos lá? Né? Eu vou dar um novo significado para a sua vida nessa sua etapa. Tá? Eu vou colocar você no meu programa de reeducação nas Escrituras. Tudo bem? Você aceita? Você se matricula nesse novo programa? Irmão, tudo é importante. Se você, por exemplo, pensar na escola bíblica dominical, domingo de manhã tem escola, tem EBD, né? Tem EBD. Que tal você, a partir de hoje à noite, você pensar assim, uma das ferramentas de Jesus me colocar no programa de reeducação bíblica é na escola dominical. Não é verdade? Aqui, no momento da pregação, só eu estou falando, vocês estão ouvindo. Na classe bíblica, você ouve, mas você também tem a oportunidade de perguntar, de falar, de acrescentar. Então é diferente.
né? Funciona diferente, tudo tem a palavra, tem edificação na palavra, mas é diferente. Então, como que eu não vou dar importância, por exemplo, à escola bíblica dominical? Como que isso não vai ter nenhum peso para mim, no meu coração, né? Como que eu vou trabalhar isso também? Não, se eu for, eu fui, se não for, está tudo bem, né? Então, assim, eu não tive a compreensão que Jesus ressurreto, ele deixou, com essas 3 atitudes que ele teve com esses 2 discípulos, muito claro o que é importante na sua caminhada com ele. Ressignificar a sua vida com a ajuda dele, em qualquer situação, independente daquilo que aconteça, em qualquer faixa etária que você esteve, né? Lembrei aqui do casal, né, o Andrews e a pastora Sheila. Eles tiveram que ressignificar a vida deles, tratamento da mãe. Lembro que a pastora Sheila falou assim, do desafio deles, de ressignificar a vida, sabe por quê? Eles são um casal jovem, então eles tiveram que lidar com essa situação numa faixa etária que normalmente os casais não têm que lidar, estão com atenção plena nos filhos. Vocês entenderam a explicação? Não é? Porque normalmente quando os casais chegam nesse ponto de cuidar de pai e da mãe, né? Então às vezes os filhos já estão adultos deles, né? A Mel ainda é uma criança, mas isso já tem anos. Então, assim, eles estão ouvindo aqui essa palavra e, de repente, realmente, Jesus teve que ressignificar, nos dar um novo sentido, nós tivemos que reencontrar como é que nós vamos viver. A agenda deles nunca mais foi a mesma, né? Nunca mais foi a mesma. Então, irmãos, é uma verdade. Precisamos desse Jesus caminhando ao nosso lado, porque nós vamos, para viver essa vida, nós vamos ter que nos reciclar a todo momento, nos ressignificar a todo momento, mas sem perder a chama, sem perder o amor, a paixão por Jesus, né? O desejo pela palavra, sem diminuir a importância que nós damos à igreja, sem mudar os nossos valores supremos que Deus tem nos dado. Mas nós encontramos um novo sentido, uma nova força, e nós avançamos, e nós continuamos. E a vida não nos derrota, ele nos empurra para frente. Posso ouvir um amém? Não é? Precisamos valorizar a palavra. Esse momento você está sendo, concorda comigo, reeducado na palavra, sim ou não? Irmãos, eu estou sendo. Eu não sei quantas vezes já preguei nesse texto. Você mesmo já me ouviu aqui pregar nesse texto muitas vezes. Deus me deu uma palavra nova. Dentro dessa vertente, eu nunca tinha pregado nesse texto, né? Então, eu fui reeducado nesse texto e estou compartilhando a reeducação que Ele me deu contigo. Ele ministrou ao meu coração e eu estou compartilhando para o seu coração. E eu me abri totalmente para isso que ele me mostrou. Falei, poxa, que coisa legal ter Jesus caminhando ao meu lado, né? Que companheiro sensacional. Não dá para andar sem ele. Não, besteira querer andar sozinho, não. Preciso dele e valorizar ele caminhar ao meu lado. Então vamos ficar em pé, vamos orar. Roberto anota tudo. Um dia eu fui no GA lá na casa do Roberto, né? Que está suspenso momentaneamente, mas no plano de Deus vai voltar, né, Roberto? Aí Roberto me mostrou o caderninho dele. Aí começou, pastor, de anos, né? Ele anota tudo. É um bom costume. É um bom costume. Eu tenho esse costume também. Eu gosto de anotar tudo, de escrever. E você pode anotar na moda antiga, né? Papel e caneta, e pode anotar no modo mais moderno, né? Meu amado, minha amada, olha para mim. Vamos orar agora só por protocolo, porque se ora depois da mensagem. O que você acha? Ou vamos orar de coração? Amém? O que você falaria com Deus? Pensa agora antes de fechar os olhos, né?
que você falaria com Deus? O que você poderia dizer? Deus, eu entendi isso. Eu compreendi que o Senhor falou comigo especificamente hoje à noite isso. Amém? Que a gente já fecha os olhos e parece que dá um branco, né? Aí não fala nada. Então, às vezes, é bom você pensar antes. Depois de ouvir essa mensagem, o que é que você vai orar? O que é que você vai falar com Deus? Amém? Não é? A sua oração ser objetiva, intencional, né? É você falar com Deus A mais B mais C. Né? Senhor, eu entendi isso. Né? E primeiro de tudo, você dá graças a Deus, porque o Jesus de Emaús é o Jesus que está hoje aqui no Recreio dos Bandeirantes. Tá? As fases da sua vida difíceis, a tristeza, a frustração, não impede Jesus continuar caminhando ao seu lado. Outros podem não estar ao seu lado, mas ele continua. A única coisa que impede Jesus caminhar ao seu lado é se você viver uma vida de pecado. Porque Jesus não vai se coadunar com o seu pecado. Aí isso impede. Então, feche os seus olhos, ore, conversa com o Pai, conversa com Jesus. Fala, Jesus, eu te amo muito mesmo, Jesus. O Senhor sempre me surpreende, o Senhor é sensacional. Cada vez que o Senhor se revela ao meu coração, eu fico mais encantado contigo, o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia, a tua sabedoria. Jesus, eu tenho certeza que o Senhor também tem caminhado comigo ao longo da vida. Quantas vezes eu ressignifiquei sem nem estar pensando concretamente nisso, o Senhor me ajudou. O Senhor tem ao longo da minha vida cristã me reeducado na palavra, domingo após domingo, GA após GA, o Senhor me reeducando na palavra, o Senhor ministrando a palavra ao meu coração, e o Senhor me mostrando que comunhão com a igreja é importante, comunhão com o corpo de Cristo é importante. Isso não é só bater ponto espiritual, isso tem um valor inestimável. Escuta a oração, Senhor, que cada um faz ao teu coração nesta hora. O que precisava ser reconhecido, o que precisava ser agradecido, o que precisa ser pedido, a postura que precisa ser tomada, a atitude, a escolha, a decisão. Senhor, obrigado por falar conosco. Nós temos essa certeza que o Senhor falou conosco. E da nossa parte o que queremos dizer é que a tua palavra não vai ser esquecida e não vai voltar vazia. E que bom, Senhor, que essa semana ainda temos a oportunidade de voltar a esta palavra e refletir mais sobre ela. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.